Então, queridos, é um prazer retomar, darmos continuidade às apresentações do Projeto Reino. Hoje nós entraremos no período tribal da história dos Hebreus. É importante que vocês já tenham assistido às apresentações anteriores, quando nós falamos do período de peregrinação dos Hebreus, entendendo de uma forma processual como Deus se revelou, para que as coisas possam estar se conectando em suas mentes e você possa ter uma compreensão realmente sequenciada dessa revelação do Senhor, dessa manifestação do Senhor, desse controle no qual Deus estabeleceu em seu projeto sobre a vida dos hebreus para ensinar os hebreus e para ensinar nós hoje, porque a palavra de Deus está aí guardada para nós, para o nosso ensino, para a nossa edificação, e é um prazer estar dando continuidade a esse projeto. Aqui nesse texto da palavra de Deus, finda a história de Moisés, quando Deus chama ele, está aí escrito no versos 1, no Monte Nebo, e lá diz que ele viria à terra prometida, como está aqui escrito: esta é a terra de que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua semente a darei, mostro-te para veres com os teus olhos, porém para lá não passarás. Então, aqui encerra a história de Moisés, mas é importante lembrar que está totalmente estabelecido ideias que Deus vai levar durante todas as Sagradas Escrituras, e existe até hoje esse princípio, o qual tenho batido muito, até porque esse ensino panorâmico que eu tenho dado, que eu tenho apresentado, eu tenho focado muito na questão sacerdotal, na questão do tabernáculo, né, dos ensinamentos do Senhor, e toda essa base sacerdotal do lugar santo do tabernáculo e dos ensinamentos, das instruções do Senhor já estão estabelecidas com a conclusão desses primeiros 5 livros, que é concernente ao período de peregrinação de Israel. A partir de agora, Israel vai conquistar a terra prometida, estabelecer-se na terra prometida, ele vai dividir, Josué vai dividir o povo em 12 tribos, e agora é a oportunidade do povo declarar ou mostrar como estarão respondendo de forma positiva em obediência ou de forma negativa em desobediência a princípios elementares que Deus estabeleceu. Esses princípios, queridos, ele nunca passa. São princípios que Deus estabeleceu perpetuamente. Não é questão legalista simplesmente. Quando nós estivermos caminhando nessa ideia processual, vocês vão ver que não é ideia legalista. O fato de nós focarmos muito na compreensão do Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento é a raiz do que vai ser apresentado lá na frente. Para que eu compreenda a estrutura completa dessa árvore, vamos pensar dessa forma, eu preciso compreender o que está processando nessa raiz, né, o que está sendo processado embaixo da terra, o que está sendo processado nesse primeiro momento que essa árvore está crescendo. E essa história não pode ser negligenciada. Não é questão em se preocupar na questão legalista, mas se preocupar em princípios que Deus está estabelecendo. E esses princípios estão muito focados na ideia sacerdotal, na ideia do tabernáculo e dessas instruções que Deus estabeleceu para Israel. A conquista de Canaã, Moisés clama ao Senhor, né, pedindo que Deus, como ele vai falar aqui, que o Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre a congregação, o qual saia diante deles e entre diante deles, e os faça sair e os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Ou seja, é a necessidade de um líder, a necessidade de uma liderança forte, uma liderança que conduza o povo de Deus na mesma medida, mesma forma que Deus recomendou. Eu recomendo também que vocês assistam a apresentação que eu fiz anterior, onde eu fiz uma reflexão sobre o sacerdócio, porque nessa reflexão que eu fiz sobre o sacerdócio, é importante que você compreenda o papel da liderança concernente a essa construção que Deus está estabelecendo com foco sacerdotal, e eu vou até o Novo Testamento, eu até antecipo assuntos que eu vou tratar lá na frente, indo até o Novo Testamento, onde eu vou falar sobre os ministérios, apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres, onde Deus está estabelecendo essa liderança, pois é imprescindível, o povo nunca pode estar sem líderes, sem liderança que realmente faça
segundo a vontade do Senhor. E é isso que Moisés clama aqui, pedindo que Deus levantasse. Então Deus vai levantar, ele diz aqui, ele provê um substituto. Toma a Josué, filho de Nun, homem em quem há o Espírito, impõe a mão. E ele vai ser realmente separado por Deus, né, apresentado aos sacerdotes e diante de todo o povo, para que impôsse a mão diante de todo o povo e o povo reconhecesse nele essa liderança para que ele possa dar continuidade à obra que Deus já havia iniciado em Abraão, Isaque e Jacó, dando continuidade em Moisés e agora passando para Josué. E apresenta-te perante Eleazar, o sacerdote, perante toda a congregação, e dá-lhe a comissão à vista deles, e sobre ele porás da tua glória, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. E essa é a importância desse, vamos dizer assim, desse cerimonial, desse evento, onde ele e o sacerdote colocavam a mão sobre Josué, mostrando que assim como Deus tinha sido com Moisés, assim o Senhor também seria com Josué, dando continuidade, levando o povo a alcançar com êxito o propósito de Deus, o qual Deus estabeleceu sobre o seu povo. Josué compreende um período de aproximadamente 24 anos, né, de 1451 aproximadamente a 1427. É interessante sempre pensar nesse período cronológico de uma forma aproximada. Você vai ter outros estudiosos que podem apresentar uma data não exatamente igual a essa, mas uma data aproximada. E aqui em Josué, no capítulo 1, no verso 5, Deus fala: como fui com Moisés, assim serei contigo, acerca da vida de Josué. E no versos 13 ele diz: lembrai-vos da palavra que vos mandou Moisés, o servo do Senhor, dizendo: o Senhor vosso Deus vos dá descanso e vos dá esta terra. Depois de toda a peregrinação, Deus disse que daria descanso e daria esta terra para Moisés, mas para Josué. Mas ele diz: lembrai-vos da palavra que vos mandou Moisés, servo do Senhor. Então, lembrar de toda a orientação, lembrar de toda a instrução que Deus também tinha deixado para o povo, os hebreus, através da vida de Moisés. Porque disso dependeria o sucesso de Israel, o sucesso dos hebreus em alcançar, em conquistar a terra prometida. Deuteronômio 31, 14. Ele diz: chama a Josué e apresentai-vos na tenda da congregação para que eu lhe dê ordens. Essas ordens, obviamente, vai dar continuidade àquilo que Deus havia falado através de Moisés. E eu divido o livro de Josué em 3 partes, do capítulo 1 ao 12. Narra a conquista da terra prometida, né? Onde ele vai mandar 2 espias à terra prometida, entra ali a personagem Raabe, né? E depois eles vão também transpor o Jordão e as muralhas de Jericó vão ser derribadas e ele alcança, Josué com todos os hebreus alcançam a terra prometida. Do capítulo 13 ao 21 relata a divisão da terra entre as 12 tribos. É importante também aqui no capítulo 18, quando em Siló o tabernáculo vai ser montado novamente e agora o tabernáculo vai deixar de ser peregrino, né? Ele vai deixar de ser nômade, porque agora eles conquistam a terra, alcançam a terra, e no capítulo 18, em Siló, vai ser montado o tabernáculo, porque continuava sendo o lugar onde Deus iria se manifestar ao sumo sacerdote, se manifestar ao sumo sacerdote, que por sua vez falaria ao sacerdote, e o sacerdote transmitiria a palavra do Senhor a todo Israel. E aqui também todos os sacrifícios eram feitos no tabernáculo. Capítulo 22 ao 24 registram os atos finais, os discursos, né, concluindo ali a história de Josué. Nesse último capítulo, onde Josué fazer toda uma síntese de como Deus vem trazendo o povo de Israel, e é muito interessante esse final também. Nós vamos encerrar essa apresentação exatamente falando sobre esse finalzinho aqui desse momento de Josué. Em todo o livro de Josué, como já falei, como também nos demais livros do Antigo Testamento, mostram que as vitórias e a prosperidade de Israel sempre dependeram da obediência espiritual às exigências da lei divina. Aí nós podemos lembrar de Deuteronômio 28, quando Deus fala das bênçãos e das maldições. As bênçãos que viriam quando Israel fosse obediente ao Senhor, e a maldição que viria quando Israel estivesse em desobediência ao Senhor. Por isso é importante, e volto a lembrar, que os primeiros 5 livros, período
de peregrinação de Israel. É o período onde Deus consolida todo ensinamento, ensinamento sacerdotal, ensinamento concernente ao tabernáculo e em toda a instrução de Deus. E a partir de agora, a obediência de Israel é imprescindível para que Israel venha de fato a lograr sucesso. Toda vez que Israel pecava, ele trazia consequências danosas sobre o povo, sobre toda a sociedade, sobre toda a comunidade, sobre todas as tribos de Israel. E assim, a palavra do Senhor se cumpria. É a lei da semeadura. Aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Isso também é um princípio estabelecido por Deus desde o Antigo Testamento, que percorre todas as Sagradas Escrituras e até os dias atuais. Então, aqui nós vemos a divisão das tribos, como Deus tinha dado em Gênesis capítulo 15, verso 18, para Abraão: a tua semente tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande Eufrates. A percepção que nós temos, o rio Egito está aqui abaixo e o rio Eufrates lá em cima, a percepção que nós temos vendo a divisão das 12 tribos é que Israel não alcança toda essa extensão, desde a margem do Egito até a margem do rio Eufrates. Então, muito provavelmente, Israel não conquista toda essa extensão, porque Israel realmente não segue exatamente os detalhes que Deus havia falado, né, com a exigência que Deus havia colocado para que eles realmente fizessem tudo exatamente como Deus tinha mandado, para que ele lograsse sucesso, eliminando cada um dos inimigos que Deus mandava eliminar e alcançando cada terra. Como Josué não fez tudo exatamente, então ele não consegue alcançar toda a terra prometida. É essa impressão que nós temos, considerando essa promessa de Deus a Abraão, desde o rio do Egito, que é o rio Nilo, até ao grande Eufrates. Como diz aqui em Josué: era, porém, Josué já velho, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor: já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. Outra observação que nós fazemos aqui, e eu numerei, e aqui você vai encontrar apenas 10 tribos aqui numeradas, a tribo aqui de Benjamim, a 10ª tribo, faltando a 11ª e 12ª, se nós considerarmos os filhos de Jacó. Aqui a gente não vai ver a tribo de Levi, primeira tribo que a gente sente falta, e a gente não vai ver também aqui a tribo de José, mas temos a tribo de Efraim e a tribo de Manassés, aqui dividida em duas partes, Manassés aqui oriental e Manassés aqui, nessa parte aqui ocidental, porque eles são os filhos de José, que substitui José, que é um dos filhos de Jacó, e substitui a tribo de Levi, que é a tribo dos sacerdotes, porque a tribo dos sacerdotes não teriam aqui herança, até porque temos que lembrar que a herança dos sacerdotes é o Senhor. Então também eu tenho que lembrar que esse princípio da herança sacerdotal do Senhor, em não ter uma terra aqui para ter a divisão, ele vai sim pegar porções da terra dentro dessas tribos para habitar no meio dessas tribos, mas não recebe uma herança dividida. Então isso é um princípio que Deus estabelece, e como eu tenho falado muito, que lá em 1 Pedro 2,9, vós sois sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, dá a entender também que nós também não temos herança nesta terra, porque a promessa de Deus para Israel era Canaã física, mas a promessa de Deus para a igreja do Senhor é a Canaã celestial. Então, nesse entendimento, nós compreendemos que continua essa compreensão sacerdotal para nós, a igreja do Senhor. O foco do Senhor para a igreja é a Canaã celestial. Então, temos que atentar para isso e não ter esse foco, como muitos ministérios, muitas igrejas, muitos cristãos têm levado um foco muito materialista, como se, e o próprio apóstolo Paulo vai dizer lá na frente, se nós esperarmos em Cristo somente nessa vida, somos mais miseráveis dos homens, porque nós somos um povo sacerdotal, como eu já falei também. Nós não somos uma comunidade clerical, mas uma comunidade sacerdotal, onde todos nós podemos exercer esse sacerdócio que Deus nos confiou. Então, pontos importantes aí a se observar e atentar para que o nosso foco esteja na eternidade. Então, aí vem a conquista de Canaã, e aí essa questão de obediência e desobediência. Uma obediência que nós observamos logo no início de Josué é a circuncisão, que era uma aliança que Deus havia feito com Abraão, né? Ao 8º dia circuncidar todos os meninos, e como Moisés ficou peregrinando muito tempo no deserto, e aqueles que tinham maior idade pereceram no deserto por não terem fé e alcançar a terra prometida,
antes deles alcançarem a terra prometida, antes deles passarem o Jordão e vencerem Jericó, Josué ali vai fazer com que todos os meninos que nasceram no deserto ou que eram, naquele período, não tinham sido circuncidados, seriam circuncidados nesse contexto. E aqui vem um pecado de Acã, que ao alcançar a terra, né, Jericó, ele vai guardar utensílios dali. E depois, Josué, depois os hebreus, vai ter uma derrota. E essa derrota que ele vai ter é exatamente por causa da culpa de Acã. Então Acã depois vai ser identificado, eles vão orar e Deus vai dar a direção, vai mostrar para a família de Acã, e Acã e seus filhos e sua família é apedrejada, trazendo a consequência terrível, e depois desse delito de Acã tendo sido sentenciado e apedrejado, Deus vai dar ali a conquista daquele povo que tinha peregrinado contra os hebreus, e os hebreus tinham perdido por causa do pecado de Acã. E aí eu volto a lembrar, agora é o momento do cumprimento de tudo que Deus ensinou nos 5 primeiros livros, então o povo teria que cumprir agora. Se não cumprisse, se fossem desobedientes ao Senhor, trariam consequências danosas. E vem também mostrar que houve uma negligência também na divisão da terra. Eles demoraram muito em dividir a terra, eles procrastinaram, demorando muito em dividir a terra como Deus havia orientado. Esforçai-vos, pois, muito para guardares e para fazeres, aqui já mais para o final, tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dele não vos aparteis, nem para a direita e nem para a esquerda. Ou seja, é viver em obediência às leis, os estatutos, juízos e mandamentos do Senhor. Então, a síntese da história de Josué é feita aqui no capítulo 24, do versos 1 ao 13, né? A história, na verdade, dos hebreus, fazendo a síntese aqui por Josué. Ele faz uma lembrança da aliança, do pacto que Deus havia dado e da questão da santificação, de viver uma vida realmente consagrada ao Senhor, e Josué compreende isso. Obviamente, um povo muito grande, vai ter ali pessoas que vão compreender e vai ter pessoas que não vão compreender, mas precisamos sempre analisar com base nas instruções essenciais de princípios que Deus deu nos primeiros 5 livros, concernente à vida dos sacerdotes, que era uma vida separada, consagrada, santificada ao Senhor, e Josué vai entender isso, assim como Moisés também havia entendido, e por isso Josué é quem vai dar continuidade, a sequência do povo de Israel, né? Na história do povo de Israel alcançando a terra prometida. E por isso, no final do capítulo 24, é quando ele faz a síntese da história dos hebreus, começando lá desde Abraão, e ele vai dizer que se parece bem aos olhos de Israel adorar esses deuses estranhos que todos esses povos adoravam desde o Egito, e que eles adorem. Mas Josué diz, porém eu e a minha casa, mesmo antes de Israel responder, ele diz, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E aqui Josué ele volta a mostrar de ter uma vida consagrada, uma vida santificada, uma vida dedicada para a adoração ao Senhor, para o serviço ao Senhor. E que nós pensemos desta forma, que no transcorrer da história da nossa vida, diante de tantas vicissitudes da vida, diante de tantas dificuldades e adversidades que nós vivemos, temos que entender que nós vivemos e precisamos ter uma vida consagrada ao Senhor, dedicada ao Senhor, como assim Josué declara, porque Josué verdadeiramente vai entender que o céu reina, que Deus é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Então Josué vai dar continuidade à teocracia. Quem está reinando aqui sobre Israel é Deus, através da vida dos líderes, Moisés, e aqui dando continuidade através da vida de Josué, sendo também representada através dos sacerdotes. Deus falava ao sumo sacerdote, que uma vez no ano entrava no Santo dos Santos, e que Deus, através do sumo sacerdote, falava aos sacerdotes. E os sacerdotes, por sua vez, transmitia a lei de Deus, a palavra de Deus, estatutos, juízos e mandamentos a todo o povo, os hebreus, a toda a nação de Israel. Que aqui ainda não tem uma ideia de nação. A gente vai ver isso lá na frente quando eles se estabelecem um único povo, né? E aí passa a questão monárquica. Eu estou frisando muito isso para que a gente entenda que a vontade de Deus é que Deus reinasse sobre o povo. Isso também se aplica à igreja do Senhor atualmente. Quem tem que reinar, quem tem que ter o domínio, quem tem que ter o governo pleno da igreja do Senhor
é verdadeiramente o Senhor, porque Ele é Rei, o céu reina. Que você possa entender isso, que você possa caminhar desta forma, que você possa se submeter à vontade de Deus, como o próprio Jesus Cristo ensinou no Pai Nosso, que venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e o Senhor te dirija dentro desse propósito, para que a vaidade do homem não salte, para que os desejos do homem não venham a suplantar os desejos e a vontade de Deus, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Uma excelente semana para você, o Senhor te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus.